voltando aqui, vou continuar compartilhando a tela, gravar aqui para vocês. Tem que ver outra coisa na hora da apresentação? O que foi? Não ouvi. Professora, você descobriu que agora tem como seus alunos ficarem mexendo? Nossa, assim, isso é uma coisa. Eu nunca dava meu WhatsApp para os alunos, tá? Isso daí... tô vendo que vocês estão desenhando aí. Eu nunca dava o WhatsApp para os alunos, então vamos parar de desenhar. Eu tô tentando tirar aqui, peraí. Foi. Bora. Então, gente, todo mundo entendeu o que era para colocar aqui nessa questão do Zé? Sim. Do Zé, sim. Tá. Do Zé Agora vamos lá. Essa daqui, só uma pessoa acertou ela completa. Vou ler cada proposição aqui e vou falar o que estava errado. O conjunto de todos os organismos de um lugar é chamado ecossistema. Não, é chamado comunidade. A maioria das pessoas colocou população. Gente, conjunto de todos os organismos. A planta é um organismo, o fungo é um organismo, animais são organismos. Todos os organismos é comunidade de um local. Então, você poderia colocar o que está errado? O conjunto de todos os organismos de um mesmo lugar é chamado comunidade. Tá? Aí teve gente que corrigiu definindo o que é ecossistema, levei em consideração. Então, assim, tipo... Oi. Eu tinha falado nessa questão sobre a interação com os fatores abióticos do ambiente. E eu coloquei que a interação entre si era chamada comunidade. Então, mas a interação comunidade, a gente não leva em consideração os fatores abióticos. Comunidade é só a interação entre populações. Quando a gente leva em consideração os fatores abióticos, a gente está falando do ecossistema. Então, só que eu expliquei que era ecossistema. Mas você não escreveu comunidade? Mas eu falei interação de comunidades e com os fatores abióticos. Ah, tá, mas aí isso que eu falei. Se a pessoa explicou o que era o ecossistema, ao invés de substituir só ecossistema, eu levei em consideração. Sim. Tá, vou continuar lendo aqui, ó. Vamos lá. 2. A 2 estava certo, tá? Então, não vou nem falar, ela estava certa. 3. As comunidades são unidades funcionais com diversos indivíduos da mesma espécie? Não. Comunidades são unidades funcionais com indivíduos de espécies diferentes em um mesmo local. Se você trocasse população, tá? Colocasse aqui, populações são unidades funcionais com indivíduos da mesma espécie, aí tudo bem. Então, assim, teria várias formas de corrigir. Ou substituindo comunidade por população, ou substituindo aqui, ó, indivíduos da mesma espécie, no caso de comunidades, são de espécies diferentes. Eu coloquei, professora, eu expliquei o que eram comunidades. Então, pode ser, né? Eu não lembro da resposta de cada um. Quando se você quiser ver para a gente corrigir, aí você me manda que eu dou uma olhadinha no seu, tá? Tá bom. Aí, olha só, vamos ver o 4. Populações que habitam a mesma área mantêm entre si várias relações e formam outro nível de organização chamado comunidade, biocenose, biota ou comunidade biótica, tá certo? A 5 estava errada uma coisa, ó. Células se organizam em órgãos que formam sistemas e, por fim, organismo. Não. Células se organizam em tecidos que se organizam em órgãos que formam sistemas e, por fim, o organismo. Se a pessoa corrigiu, mas colocou assim, células se organizam em tecidos que formam órgãos e, por fim, o organismo. Ainda está faltando o sistema, mas eu levei em consideração algumas coisas. Então, se a pessoa quiser saber a correção, fala comigo que a gente vê o que foi levado em consideração e por quê. Tá? Então, a 1 está errada, a 3 está errada, a 5 está errada. Só uma pessoa acertou essa questão toda por causa dessa daqui. Muita gente confundiu essa primeira, tá? Aí, vamos lá. A última. A ordem carnivoria inclui espécies tais como cães e ursos. Para pertencer à mesma ordem, essas espécies também devem pertencer a quais categorias utilizadas na classificação biológica dos seres vivos? Reino, filo e classe. Lembra que a ordem, a classificação biológica do maior para o mais específico? Reino, filo, classe, ordem, família, tá? Gênero, espécie. Então, a gente fala rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Ou reficofage.
Quando a gente fala que todos os determinados organismos é da mesma ordem, eles não podem ser da mesma família. As classificações que vêm abaixo, você não fala que é da mesma família. Se eu falasse assim, ordem Coleóptera, que são dos insetos, eu tenho inúmeras famílias diferentes. A joaninha é da família Coccinellidae e um besouro com antena grandona é da família Cerambicidae. Eles são famílias diferentes, mas são a mesma ordem. Se eles são a mesma ordem, obrigatoriamente eles são da mesma classe, que seria insecta, eles são do mesmo filo, que é artrópoda, e eles são do mesmo reino, que é animal. Então, quando a gente fala classificação, as classificações que vêm abaixo não são iguais. As classificações que vêm acima são iguais. Se eu falo duas espécies que são do mesmo gênero, só do mesmo gênero, elas não são a mesma espécie, mas elas são da mesma família, elas são da mesma ordem, elas são da mesma classe, elas são do mesmo filo e mesmo reino. Então, aqui a resposta seria reino, filo, classe. Teve gente que procurou, ainda colocou reino animal, tá? Filo cordata, classe mamália. Precisava dessa informação toda? Não. Mas aí é que eu falei, prestem atenção. Tá certo? Vocês colocaram o negócio certo, mas prestem atenção em dar informações extra que não estão sendo perguntadas. Eu jamais vou cobrar para vocês que vocês me falem qual é a classe de um animal. Nem eu sei direito, porque quem dirá vocês, entendeu? Então, assim, prestem atenção, era só reino, filo e classe. Quem respondeu até isso levou um ponto. Aí a segunda. E dentro da classificação, essa daqui, gente, é que eu falei com vocês tantas vezes e teve muita gente que não respondeu. E eu fiquei assim, gente, mas era tão fácil. Você até revisou num dia da sua aula antes disso. Dentro da classificação, qual é a categoria mais abrangente? Mais abrangente é que você tem mais indivíduos diferentes. É o reino. Qual é a mais específica? É a espécie. E aí teve alguém, uma pessoa que colocou espécie e ainda botou espécie de um indivíduo que não é nem o cão, nem o urso. A mais específica é a espécie. E botou a espécie tal. Aí eu fiquei tipo, gente, por que que tá esse nome aqui? Levei em consideração? Sim, porque a pessoa acertou, a mais específica é a espécie. Porque pesquisou no Braille, o Braille tinha alguém que tinha falado isso. Então, né, gente, eu vi várias respostas que copiou e colou do Google. Eu sei que isso acontece, gente, não tem como eu controlar, pelo amor de Deus, a gente está tendo uma aula pelo computador, a gente está fazendo provas e questões pelo computador. Quem sou eu para ficar controlando? Ai, meu Deus, se saíram, não jogaram no Google. Mas, cara, vocês estão se enganando. Quem faz isso está se enganando. Por quê? Quando chegar uma prova que efetivamente vai precisar fazer sem consulta, se a pessoa não aprendeu, e aí? O que acontece, né? Essa fase agora... Clara, essa fase agora é para vocês, gente, verem, aproveitarem que vocês têm acesso. Agradeça. A primeira coisa, agradeça que vocês têm acesso a um certo tipo de estudo que a maioria das pessoas do nosso país não está tendo. Então, assim, estudo online, vocês, por mais difícil que seja, eu sei que tem gente que tem problema com conexão, mas está conseguindo se virar, mesmo, sei lá, assistindo a aula depois gravada. Tem muita gente que não tem um computador e um celular com acesso a isso. Então, valorizem o que vocês estão tendo essa oportunidade. Agora, claro, uma questão dessa, eu, como aluna, o que eu faria? Eu super pegaria o livro e as minhas anotações para eu responder olhando. Se fosse uma atividade com consulta. Só que existe a consulta, se você previamente estudou. Então, assim, se eu estudei, aquela questão eu posso ficar na dúvida, mas aí eu respondo o que eu sei, deixa eu conferir. Aí eu olho no meu material, é isso mesmo. Existe essa coisa de consulta e existe a cola diretamente do Google. Cuidado, porque o Google vai te dar informações que não estão sendo perguntadas, tá? Vou dar um caso para vocês que aconteceu em outra escola que eu dou aula. Eu dou aula em 3 escolas, né? Eu fiz uma lista dessas e eu peguei uma questão que era de vestibular. Essas aqui eu criei todas, veio da minha cabeça. Mas assim, eu peguei uma questão de vestibular. Aí, quando eu fui olhar... Vou até... Microfone aberto. Oi? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver.
Eu peguei uma questão. Quando eu pego questão de vestibular, eu sei que, gente, se vocês jogarem no Google, vocês vão achar isso. Então, assim, eu Sim, não acha a questão, acha a gabarito da prova inteira. acha tudo. Então, assim, eu não quero que isso aconteça. O que que eu fiz na uma outra escola? Eu botei a questão, e a questão eu dei uma modificada nela, tá? Pá, 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 fiz do jeito que eu queria. E aí tinha a letra A e letra B. E eu só estava perguntando a letra A. Quando eu fui ver a resposta da maioria da turma, a turma colou letra A e letra B. E aí? Como é que. Entendeu? É tipo assim, a pessoa não se deu nem ao trabalho de ler o que está sendo perguntado. Então, assim, por isso que eu estou falando, gente, levem em consideração o nosso trabalho também. Eu sei que vocês também estão se virando, a gente está passando por uma situação que a gente nunca passou, então, assim, a gente nem imaginava que passaria. Então, acho que vale a pena a gente dar valor àquilo que a gente está tendo. Então, as próximas atividades, a S que vocês tiverem, estudem e tentem fazer sem consulta primeiro, só para ver o que vocês sabem. É óbvio que se vocês precisarem, tipo, ai, não lembro, é claro que vocês vão consultar, tudo bem. Mas, assim, faça isso para ver o seu próprio conhecimento. Então, tipo, isso é uma É dica aquele negócio, minha. tem a sua nota. Tem a sua nota. Você pode não ter ido tão bem, Entendeu? mas é Tipo, a é uma sua dica nota. minha. É o seu mérito. Aqui, a Cris está mandando, botou aqui no chat, mês que vem estamos de volta? Sério, Cris? Quem não estiver efetivando a aprendizagem, as notas do próximo Glória. trimestre vão apresentar resultados completamente diferentes. Isso daí é mesmo, tá? De nada Aquele adianta. negócio, vai isso aí assim, é ó, chega no virtual, pá, já tá apresentando, gente. Tem a ES de Isso aí matemática para comprovar. Sim, isso aí é uma faca de dois gumes. Aham. De que adianta agora você, né? De acordo com o MEC, por enquanto tá 16/6 a volta, né? Vamos ver. Ai, tomara. Tomara. Fala nisso. Então, Tem assim, que de ver o que Isaac adianta Esperoca, você gente. estar copiando tudo da internet, se enganando, que quando chegar depois, você vai ter uma discrepância de nota muito grande. Imagina, você vai ter uma nota lá, sei lá, com 10 em um trimestre, e aí depois você tira 4 no outro, imagina. Sabe? Não faz sentido. Uhum. Então, Não faz sentido queridos, era nenhum. só... E vai ficar meio óbvio, né? Era só para vai ficar comentar isso nítido. com vocês. Eu quero... Lembrando que todo mundo, gente, quer ver a correção, me manda mensagem e eu falo com vocês separado, não tem problema nenhum. Mas é só uma dica de vida para vocês. Eu sempre fui uma aluna muito nerd, tá? As minhas notas na escola, na faculdade, até mestrado. No mestrado, eu só tirei A no mestrado. Eu sou nerd, eu gosto de estudar. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada e eu gosto disso. Eu amo estudar, tá? Vejam a Bianca. Mas, assim, é claro que eu não posso falar, ei, vocês amem estudar também, às vezes. Eu amo estudar a matéria que eu gosto. Me bota para estudar física, Exatamente. pra vocês verem se eu vou querer estudar Bota na física. biologia, não vai? Tipo, cara, se eu não gosto, tudo bem. Mas aí uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi isso na época da escola, eu sempre fui mal em física, né? Química foi a única recuperação que eu peguei na minha vida. Foi o primeiro ano do ensino médio, eu peguei recuperação em química. E aí eu aprendi com meu pai uma coisa. Ele sempre fala assim, cara, quando você vai estudar, e se você tem várias coisas para estudar, estuda primeiro aquilo que você não gosta, porque você se livra disso logo. E isso eu boto na minha vida não só para estudo, eu levo para as coisas que eu tenho que fazer também. Então, assim, nossa, eu tenho uma coisa chata para fazer, cara, faz logo de uma vez. Não enrola, sabe? Estuda. Então, não se engane. Era só, tipo, essa palestrinha que eu tô dando aqui. Tá moral. Essa palestrinha, né, que eu tô dando aqui é só uma dica de vida, tá? Ainda mais que vocês saíram do ensino fundamental faz pouco tempo, então leva um susto com o ensino médio, é normal, tá? Então, pra gente finalizar a nossa aula, a gente ainda tem 15 minutos, falta a gente falar um pouquinho de fungo, que ficou faltando, tá, né? Fungo, e gente, a gente vai fazer, com certeza, o trabalho de terrário de mofo, tá? Cada um na sua casa, vocês vão fazer porque é muito legal. Só se o Kevin for cobaia de novo. Pois é, né? Deixa eu ver, a gente deixa eu compartilhar a tela aqui. Só achar vocês aqui, tá? Então, vamos lá. A gente estava começando a falar sobre reprodução. Deixa eu só ver, alguém mandou mensagem aqui. Ixi, mas eu não consegui abrir. É que eu não estava conseguindo abrir. Tá.
Ah, tá. Alguém mandou sério, Cris. Não sei também disso, não. Eu já ouvi falar, vamos ver como é que vai ser. A gente tinha falado disso aqui de nutrição, falamos do metabolismo. Lembra que a gente falou que levedura faz fermentação? Aí que o pão cresce porque libera o quê? Gás carbônico. Gás carbônico. Gás carbônico. E aí o álcool evapora, né? Senão você ia comer um pão e ia ficar bêbado. Então, Álcool. o álcool evapora. Eu e minha mãe, a gente fez pão esse final de semana, um pão da receita do meu avô. E aí, o nosso pão não cresceu muito, mas é porque pão normalmente tem que deixar... A gente usa fermento biológico, né? Tem que deixar descansando. Deu algum BO lá que a gente não conseguiu, mas ficou uma delícia. Mas ele poderia ter ficado um pouco maior. Na próxima, a gente... eu não consigo abrir o chat aqui dentro, às vezes, da SBO. Eu tô torcendo pelo seu próximo pão, Bianca, que eu adoro fazer tomara, pão. vai dar muito certo. Agora, gente, olha só. Em casa eu faço bolo. Hoje a gente vai continuar falando aqui de reprodução. Lembra que eu vou mostrar primeiro para vocês a reprodução. Ixi, acho que aqui tá... A imagem tá em cima, né? Deixa eu ver. Isso aí mesmo. Pronto. A reprodução, ela pode ser assexuada e sexuada. Lembra que a assexuada, você não tem encontro de gametas, é um indivíduo só que forma outro sozinho. No caso da reprodução sexuada, eu vou dar as características de cada filo, aí a gente fala como que é. Então, olha só. No caso da assexuada, fungos unicelulares, que é o caso da levedura, eles podem fazer o chamado brotamento ou gemulação. No livro de vocês, isso vai estar escrito de forma separada. Mas quando você vai procurar a definição, é praticamente a mesma coisa. Eu ainda estou batalhando para entender a diferença de uma para outra. Eu trago isso para vocês depois. Mas, basicamente, olha o que acontece. No brotamento... gente, o microfone de alguém está aberto. Microfone ligado aí. Vê para mim. Acho que era da Bruna, tá aberto. Só. Fecha aí para mim, por favor, que senão acho que eu não consigo, vai atrapalhar. Obrigada, tá? Aí, olha só. A gente aqui, quando a gente fala do brotamento, era uma célula só, que aí começa a formar tipo um brotinho que fica grudado no corpo. E aí, se ele continuar grudado, nessa imagem aqui é uma levedura, cada bolinha dessa aqui é um brotamento diferente, formando uma nova célula. Mas, às vezes, esse broto ele pode ficar grudado, é como se formasse uma colônia, né, que são indivíduos grudadinhos entre si, ou ele pode se soltar. Então, esse broto pode formar tipo, várias bolinhas depois, ou ficar aquela coisa meio grudadinha. A gemulação é praticamente a mesma coisa, que forma gemas aqui laterais e aí se solta depois. Então, por isso que eu vejo esses dois como a mesma coisa. Que aí eu estou procurando ler mais para ver se tem diferença, porque no livro de vocês está mostrando como se fossem tópicos diferentes. Mas para mim parece que é a mesma coisa. Oi? Você falou do brotamento, gemulação seria a mesma coisa? Desculpa. Então, é isso que eu estou falando, que eu acho que para mim é a mesma coisa. Só que no livro de vocês está mostrando como se fosse diferente, mas a definição está igual. Vocês vão ver que na definição é praticamente a mesma coisa. Então, eu estou procurando para ver. Por enquanto, brotamento... Deve ser um detalhezinho. Por enquanto, brotamento ou gemulação, para mim, praticamente a mesma coisa, tá? Aí, outro tipo de reprodução assexuada, que é de fungos multicelulares, que são aqueles que formam hifas, né, que tem inúmeras células, é a chamada fragmentação. Se você pegasse a hifa de um fungo e cortasse, aquele pedacinho que foi cortado dá origem a um novo micélio, a um novo fungo. Então, fragmentação, até planta tem fragmentação. Quando você tem uma planta suculenta, se você tira um pedacinho da suculenta e bota na terra, ela forma raiz e forma uma planta nova. Então, é um tipo de reprodução assexuada, tá? Fragmentação. Você tirou pedacinho da hifa, fragmentou o micélio aqui, vegetativo, e aí esse micélio fragmentado dá origem a um novo. Ok? Outro tipo de reprodução assexuada, vocês vão ver que os fungos têm reprodução sexuada e assexuada na mesma espécie, no mesmo fungo. Só que esses fungos, a fase de vida que é a reprodução assexuada, pode ser também quando você está formando esporos. Para formar o esporo do fungo, não precisa ter encontro de gameta. É uma reprodução assexuada. Então, eu coloquei aqui, ó, esporulação. Aqui está mostrando um fungo, que é um fungo bolor preto do pão.
tem uma certa época que forma tipo uma hifa diferente, que é chamada esporângio. Está até mostrando aqui embaixo que é um esporângio. E aí, quando ela se abre, libera vários esporos. Ela não precisa de outro indivíduo para fazer isso, ela sozinha fez. Então, reprodução assexuada. E aí existem dois tipos de formação de esporos em fungos também. Tem os endósporos e os exósporos. Vamos entender o que significa isso. O que significa o prefixo endo? Dentro. Dentro. E exo, fora. Então, isso já me diz como que é a formação. Endósporo, olha, dá uma olhada nessa imagem aqui. Você tem aquela hifa que é diferenciada, que forma os esporos. Aqui dentro, os esporos vão sendo formados dentro de uma bolsinha e depois essa bolsa vai se romper com a liberação deles. Então, é endósporo. Agora, quando eu falo do penicillium, que é um tipo de fungo, olha como que acontece. A hifa, no final dela, ela vai tendo tipo uma divisãozinha, formando essas bolinhas, tá vendo? Aí, ó, 1 e 2 já formaram bolinhas, 1, 2 e 3 formaram bolinhas e depois elas são liberadas. Essa é a formação exóspora. Você não está formando dentro de uma cavidade, você está formando na extremidade aqui, ó. A hifa, ela vai tipo se dividindo e cada partezinha dela vai formar um esporo que depois é liberado. E é mó bonito, tem imagem disso, eu não sei se eu coloquei, acho que não. Mas tem imagem mostrando esses esporos aqui. Deixa eu ver se eu acho. Olha só. Prof, Oi. uma estrangulação de fora? Oi? Estrangulando para formar as bolinhas? É, um tipo de estrangulação porque você está apertando o citoplasma da célula. Sim. Ó, dá uma olhada aqui. Isso daqui é um penicillium, tá? Olha como que fica. Isso aqui são imagens de microscópio mesmo. As bolinhas aqui na ponta. Tem mais imagem aqui, ó. Gente, Se você lindo. colocar, ó. Tá vendo? É bonito mesmo. É mó bonito mesmo. E esse daqui, gente, é aquele fungo, ó as bolinhas aqui na ponta. Esse é aquele fungo que dá na laranja. Eu vou falar dele já aqui, ó. Que a gente vai começar a falar dos grupos. Esse aqui, ó, esse aqui é o penicillium, que é o que a gente estava vendo a imagem. O penicillium. Poxa, mas aí tá feio. Eu já vi isso daí. A gente falou dele, do penicillium, quando a gente falou do antibiótico. Da penicilina, Penicilina. do descobrimento. É esse fungo aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar da reprodução sexuada dos filos, mas eu vou dar as características do filo no geral e aí eu falo como que é a reprodução dele no todo. Tem 3 filos que vocês têm que lembrar os nomes, tá? É importante saber os nomes dos filos. Então, no reino Fungi, você tem 3 filos de importância. Ascomicota, Basidiomicota e Zygomicota. Então, vamos olhar esse primeiro. O Ascomicota, que é o Ascomicetus, o que acontece? Exemplos de ascomicetos. As leveduras, que a gente acabou de ver, que é aquelas bolinhas, que é o fermento de padaria, ela é unicelular. Mas também existem várias espécies de fungos pluricelulares, que têm as hifas septadas. Vocês lembram o que é uma hifa septada? Que tem como se fosse... Que tem divisõezinhas. Isso, tem aquelas divisõezinhas, tá? Bolor de pão, a maioria deles, sem ser o bolor negro, né? Que é o bolor preto lá, não. Mas os outros tipos de bolor, tipo, o pão ficou verde, é um tipo de ascomiceto. Frutas, alimentos em deterioração, tá? Então, isso, é o filo Ascomicota. Fungos do gênero Penicillium, olha eles aqui. E eles são mó bonitinhos, porque lembra que a gente falou que o corpo do fungo forma o chamado micélio, né? As hifas, conjunto de hifas, temos micélios. Existe o micélio vegetativo, existe o micélio reprodutivo. Vocês lembram disso? Aham. E aí Sim, eu não lembro quem é na ponta. Isso, Se é o aí eu falei para reprodutivo. vocês que o micélio reprodutivo também pode ser chamado de corpo de frutificação em alguns fungos que formam como se fosse um cogumelinho ou uma casinha. A gente No lembra caso, no seria corpo a parte de fora do fungo, né? Isso mesmo. Existem fungos que vão ter esse micélio reprodutivo formando corpo de frutificação e tem outros que não. Esse daqui é um que forma.
O que vocês estão vendo aqui nessa imagem são chamados o ascocarpo, que é o corpo de frutificação desse filo. Vocês vão ver que, de acordo com o filo, o nome vai ser tudo parecido com o nome do filo. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem os esporos, ao invés de chamar esporos, chamam ascósporos. É tudo nome parecido assim. Ah, mas eu preciso decorar esse círculo inteiro? Não, vamos com calma, muita calma nessa hora, tá? Vamos mostrar como que acontece a reprodução dos ascomicetos, tendo a fase reprodutiva sexuada e a assexuada. Eu vou começar aqui com o esporo caindo no chão. Então, o esporo, ele começa a crescer as hifas. Não existe macho e fêmea. A gente representa indivíduos diferentes como mais e menos. Então, olha, uma hifa mais, tá vendo o núcleo das células dela aqui, vermelha, hifa menos. O que vai acontecer? Essas hifas, gente, elas acabam, no caso da reprodução sexuada, essas hifas, elas acabam se juntando, tipo, se entrelaçando todas. Elas têm um negócio, elas fundem o citoplasma. Dá uma olhada, olha, hifas reprodutoras dicarióticas. As hifas, elas se juntam e quando elas se juntam, elas vão formar esse corpo de frutificação aqui, que é o ascocarpo. Se você for olhar ele por dentro para ver como é que essas hifas ficaram, dá uma olhada. Nós temos uma hifa, tá vendo que o núcleo da vermelhinha está aqui e o núcleo da azul está aqui. Os núcleos ainda não se juntaram. Todo mundo conseguiu visualizar, então, o que aconteceu até aqui? Ela tem 2 núcleos. Isso. Sim. As hifas se juntaram, mas os núcleos ainda não. Tá, deixa eu fechar aqui. Aí, o que vai acontecer? Na hora de produzir os esporos, isso daqui, gente, já foi a reprodução, tá sendo a reprodução sexuada, porque olha só, vai formar do nada nessa hifa uma bolsinha que tem os 2 núcleos. Só que acontece um processo chamado cariogamia. Cariogamia é a mesma coisa que fusão dos núcleos. Então, o núcleo vermelho se junta com o núcleo azul dentro dessa bolsinha aqui. Novamente, isso tá dentro aqui, ó, tá? Desse negócio aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês. Isso daqui. Aí, formou uma bolsinha, os núcleos se juntaram. Agora, nós temos um zigoto. Então, se você tem junção de núcleo formando zigoto, essa foi a reprodução sexuada do fungo. Aí, olha o que vai acontecer. Oi? Onde que é a bolsinha, prof? É só uma projeção aqui da hifa, tá vendo? Tem a hifa, aí ela forma tipo essa mini bolsinha e lá dentro os núcleos vão se juntar. Aí o núcleo juntou, formou um zigoto. Esse zigoto vai passar por alguns tipos de divisão celular. Primeiro ele passa por meiose. Então de um núcleo você forma 4 núcleos e eles são haploides. Lembra que diploide é quando tem 2 conjuntos de cromossomos. Haploide tem um só. Então, tá vendo? Ó, 1 formou 4. Depois, esses 4 vão passar por mitose e vão formar 8. E assim sucessivamente, tá? Vai aumentando o número. O que ele está formando aqui dentro, gente, já é o esporo. Então, o núcleo, quando os núcleos dos 2 se fundiram, passou por divisão celular por meiose e mitose e formou aqui 8 esporos, que são chamados ascósporos. Pô, quando chega nessa fase, essa parte aqui de cima, o ascocarpo, libera os esporos. Então, você tem a liberação deles. Então, temos a reprodução sexuada aqui em cima, quando Professora, os núcleos se fundem, e a assexuada para formar esporos. Fala. eles se mantêm grudados? Isso, sim, ficam grudados. Uma vez grudados, já era. Tá, aqui. Tá? É tipo, Professora. eles se apaixonam, entendeu? Ficam a vida inteira juntos. Só que, se não me engano, às vezes eles podem se juntar a outros depois também. Fica uma coisa meio... É por isso que, igual naquela outra foto, por isso que tem vários juntos, todos grudadinhos. Formou um ascósporo, um ascocarpo, outro ascocarpo, outro, tem vários. Então, isso daqui que vocês estão vendo é o corpo de frutificação, que não deixa de ser o micélio reprodutivo, mas a gente consegue visualizar um corpo de frutificação. Entendi. Então, assim, na próxima aula a gente vai começar falando dos basidiomicetos, tá? O basidiomicota. Vou finalizar aqui Prof, deixa eu só tirar uma dúvida. Fala. Então, eles fazem mitose até não aguentar mais, né?
Até que Não, na verdade, resolve... assim, eles fazem mitose formando 8 células. Cada bolsinha daquelas formam 8 células, aí parou. Entendi. Aí depois que libera os esporos. Então, só chega até 8 mesmo. Tá bom. Bem, é o que eu lembro, né? Eu tenho que dar uma olhadinha. Eu vou confirmar isso daí. Se não me engano, eu já disponibilizei para vocês esses slides, ou se eu não disponibilizei, eu vou colocar agora no Escola Web, tá? Na forma de PDF. As aulas vão estar gravadas lá no YouTube. E na semana que vem a gente termina falando sobre isso da reprodução e a gente já fala de doenças causadas por fungos, que não são muitas, assim, para a gente falar não, tá? Adoro doenças. Não adoro, mas adoro estudar doenças. Então, um beijo para vocês.